Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, amém? Enquanto alguns irmãos ainda vão chegando, aqueles que já estamos, vamos nos concentrar, amém? Alguns ainda não perceberam o que é que isso significa. Vamos nos concentrar, amém? Os irmãos querem louvar a Deus nesta manhã? Os irmãos sabem que o nosso Jesus está vivo? Essa é a razão pela qual nós estamos aqui, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, amém? Então Ele é o nosso Redentor e nós vamos cantar exatamente acerca disto. Ele é o nosso Redentor e nós sabemos que Ele está vivo, amém? Quantos daqui têm a certeza que Jesus está vivo? Muitos. Isso é bom, porque isto significa que Ele não está desatento. Ele não é como os líderes das religiões que nós temos no mundo. Todos eles estão no túmulo. Todos eles estão mortos. Mas o nosso Jesus é aquele que é vida e vida eterna. Amém? Ele ao terceiro dia ressuscitou. E nós estamos a cantar para Ele. E Ele está a ouvir. Amém? Então vamos louvar a Deus. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. A culpa Ele levou, a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Eu sei que salvo estou. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. A culpa Ele levou, a culpa Ele levou, a dor na cruz suportou. Creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamará, e o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. A culpa Ele levou, a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamará, e o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor, o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Me restaurou, me libertou. Com gozo louvará seu nome, seu reino anunciará. O meu Redentor vive para sempre. 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 O meu Redentor vive para sempre.
Amém. Ele vive para sempre e sempre e sempre. Amém. Amém. Está calor ou não? Está bom porque vocês não estão aqui em cima, senão diziam que estava calor. Está bom, amém. Deus é bom, amém. O seu nome é bendito. Estava quase. Bora lá, Leonel. As pessoas não repararam. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, buscando na escuridão, passando o deserto então. Bendito é teu nome. A bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Vem na abundância do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, estando na escuridão e passando o deserto então. Bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. E bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. E bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome de Deus, amém. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. E bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome.
Bendito é teu glorioso nome. Glorioso é o teu nome, Jesus. Glorioso é o teu nome, Jesus. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Jesus vive, Salvador fiel, Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Aquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo,
seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Comprou tua paz. Comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças, oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive, Jesus vive. Jesus, tu vives. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
das riquezas, o saber conhecer-te, Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sempre. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Cante, igreja. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sempre. Amém. 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 Teus, Jesus, são teus, Jesus, são teus, Jesus, são teus, Jesus, são teus, Jesus. A Ele a glória. A glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
Amém. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, e a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus. Os irmãos querem dar uma salva de palmas a este Jesus incrível que nós temos. Jesus, isto é para Ti, Senhor. Estamos neste lugar apenas por causa de Ti, Senhor. É apenas para Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Amém. Amém. Toda a honra e toda a glória a Ele. Amém. Vamos aproveitar ainda esta oportunidade para levantarmos então as nossas ofertas. Amém? Amém. À medida que os irmãos forem dando a oferta, levantem-se. Amém? Amém. Isso é o amém porque não vão dar a oferta ou amém porque não querem levantar-se? Já vamos descobrir. Amém. Eu sei que salvo estou, Seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. A culpa Ele levou, a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamará. E o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Eu sei que salvo estou, Seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. A culpa Ele levou, a culpa Ele levou, a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamará. E o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor, o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Me restaurou, me libertou. Com gozo louvará Seu nome, Seu reino anunciará. Com palmas. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para
Redentor vive para sempre. Amém. Ele vive para sempre e sempre e sempre. Amém. Amém. Se mais podem ficar sentados. Amém. O nosso Redentor vive. Amém. Os irmãos, desculpem, abram comigo em Mateus capítulo 6. Mateus no capítulo 6. Estamos no Sermão do Monte e gostava de continuar nisto mesmo. Mas eu gostava de voltar a ler o versículo 19. Mateus 6, versículo 19, só para enquadrarmos para quem não esteve connosco na semana passada e perceber um bocadinho aquilo que temos estado a falar, não é? Então, Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, ou seja, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, os irmãos, nós estivemos de volta destes versículos a semana passada e vamos entrar no texto que eu gostava de partilhar convosco, mas o texto que nós vamos falar nesta manhã, ele está diretamente ligado a este trecho que nós acabámos de ler. E este trecho que nós acabámos de ler e que falámos na semana passada, fala acerca de duas coisas relativamente básicas. Fala acerca da nossa vida, mas também da nossa vida financeira, em nós investimos o dinheiro. E não há mal nenhum em pensarmos nisto, porque hoje quando ouvimos dinheiro, púlpito e igreja, nós ficamos muito assustados. Mas Jesus traz equilíbrio à circunstância, Jesus traz equilíbrio à situação. E o que ele está a falar é acerca das pessoas que eventualmente têm um foco distinto, em que o dinheiro passa a ser o seu foco, os bens materiais, os seus objetivos passam a ser o seu Deus. E aquilo que ele está a dizer, aquilo que o nosso Jesus está a dizer, é que nós precisamos de investir não naquilo que vai ficar cá, mas naquilo que é celestial. E o que é que Jesus está a trazer? À luz um princípio que eu acho que é muito importante. É porque o dinheiro não deve, não pode e não pode mesmo ser usado apenas para esta vida. Porque tudo aquilo em que nós gastarmos dinheiro, se for bens materiais, porque é por aqui que está o princípio, o que vai acabar por acontecer é no dia em que o Senhor nos levar, fica cá tudo. No céu não vai nenhum dos carros que nós compramos. Para o céu não vai a nossa casa. Então os irmãos agora até têm umas casas todas bonitinhas, mas tenho uma má notícia para vos dar. Quando vocês forem para o céu, a casa vai ficar cá. Bonitinha, mas não é para vocês. Porque vocês não vão poder agarrar, nem vocês nem eu, não vamos poder agarrar nas nossas posses materiais, naquilo no qual investimos o dinheiro e levar para o céu. Porque no céu não é essa a recompensa. Então o que é que Jesus está a dizer? Olha, até na forma como tu olhas para o dinheiro, na forma como olhas para o teu salário, na forma como olhas para aquilo que são as tuas posses, investe naquilo que é celestial.
Então, o que é interessante é que nós podemos usar o dinheiro, e é isto que Jesus também está a aplicar, é que nós podemos usar o dinheiro também para investir no céu. Esperem, não vou dizer para vocês comprarem nenhum terreno no céu, não é nada disso, está bem? Não vou fazer aqui nenhuma venda. Isso já aconteceu, não é? Há muito tempo. Mas isto não somos nós não fazemos isso. Não fazemos isso. O que eu estou a dizer é que o dinheiro pode ser usado em prol do reino do Senhor. Sempre que o irmão dá uma oferta, sempre que o irmão, por exemplo, abençoa um missionário, sempre que o irmão abençoa um projeto da igreja. Olha, ainda há pouco tempo tivemos um retiro para crianças e outro para adolescentes. E muitos irmãos participaram financeiramente disso. Vocês não participaram apenas para que os jovens e adolescentes tivessem um bom tempo. Vocês participaram para que o Senhor pudesse falar à vida deles, eles terem um encontro específico com Deus, num lugar específico, com pessoas específicas, com um ambiente específico. E tudo isso custa dinheiro. Custa também o voluntariado, e agradecer a todos aqueles que se voluntariaram e que estiveram lá, porque custa trabalho. Mas é nisso que nós estamos a falar, que é o investimento celestial. Porque reparem, os ténis são bons, e há quem precise, eu também gosto de ténis. Mas o investimento nos ténis do adolescente não é tão bom como o investimento num retiro, dizer-vos isto. A não ser que o adolescente precise mesmo dos ténis. Na maior parte das vezes eles não precisam mesmo, eles querem mais uns ténis, é diferente, não é? O que é que eu estou a trazer aqui à luz o princípio, que é o princípio do investir naquilo que é celestial? Jesus a seguir fala, olha, a forma como tu olhas para o dinheiro, e não apenas para o dinheiro, a forma como tu olhas, ou a forma como os teus olhos estão com luz ou sem luz, mostram a tua postura e a tua atitude. E nós falámos disso, irmãos, recordam-se, nós mencionámos o episódio de Elcana, olhar para a Ana. Ana estava a orar, Ana não tinha filhos. E não podia ter filhos, e ela estava completamente desesperada, triste, e estava angustiada, a ponto tal de estar a falar, embora não se ouvisse voz, ela mexia os lábios, mas ela estava no templo, à porta do templo, derramada na presença do Senhor, a clamar para que o Senhor lhe fizesse alguma coisa. E o Elcana olha para ela e diz assim, esta mulher está bêbada. Porquê é que ele estava a olhar assim? Nós vimos isto a semana passada. Porque os seus olhos não tinham luz. Os seus olhos estavam escuros por causa da experiência que ele tinha com os filhos eram terríveis, e os filhos é que eram filhos de Belial, foi isto que nós vimos, e ele então achava que a Ana era outra igual, que ainda era cedo e ela já estava embriagada. E ela própria diz, olha, não tenhas a tua serva por filha de Belial, quando depois no capítulo a seguir nós vimos, eram os filhos de Elcana, filhos de Belial. Que é interessante. Desculpem, o que é que a minha mãe está a fazer assim aqui? O nome, não se preocupem, Os irmãos percebem quem é que eu quero dizer. Não é? Esqueçam. O que é que eu disse? Que eu não percebi. Ela, foi isso, disse ela. Isso depende da versão, na realidade. Dizer-vos que depende da versão. Portanto, não tenho... A minha mãe gosta muito de corrigir. É minha mãe. A gente depois conversa em casa e vamos falar da gramática. A gente depois fala da gramática lá em casa. Minha mãe ali a corrigir. Mas o que é que a minha mãe quer? Já percebi. Está-me a corrigir. Parece o meu sogro às quartas-feiras. É a minha mãe aos domingos e o meu sogro às quartas-feiras. Tem que sempre alguém para fazer-me assim. Esqueçam. Não se preocupe. Os irmãos estão a entender onde é que eu quero chegar, certo? Os olhos lá do homem estavam contaminados. E nós falamos que muitas das vezes é isto, as pessoas têm posturas e atitudes. Falámos, por exemplo, do exemplo, quem é muito crítico acha sempre que os outros estão a falar dela. Ela é que fala a toda a gente, mas acha sempre que os outros falam dela. Porquê? Porque é de acordo com a sua experiência. Os seus olhos só olham de acordo com aquilo que ela vive. Então, é normal que quem olhe para o dinheiro como forma apenas de viver aqui para este mundo, gaste o dinheiro apenas pensando neste mundo. Jesus fala de dinheiro porque a seguir ele vai trazer a lição acerca de uma coisa que é uma epidemia atualmente e não é apenas agora, que é a questão da ansiedade. Por isso vos digo, porquê é que ele diz por isso vos digo? Estamos no versículo 25. 25 não, sim, 25. Porquê é que ele diz por isso vos digo? O que é que ele acabou de dizer? Não podeis servir a dois senhores. Ou vocês me servem a mim, ou vocês servem o Mamon. Ou vocês servem a mim, Senhor, que sou o vosso Senhor e Salvador, ou vocês vão servir outra coisa qualquer. Uma coisa é clara na Bíblia. Nós sempre estamos a servir a alguém. E a pergunta é, quem é que nós servimos? E a quem é que nós queremos servir? Então, Jesus fala acerca de dinheiro, não porque ele precisasse de dinheiro, mas para trazer uma perspectiva. E a vida cristã correta, nós temos uma plenitude.
Nós temos um corpo, nós temos uma alma, e há coisas que são do corpo e há coisas que são do foro espiritual, mas Jesus coloca tudo e ele não coloca, isto é da carne, isto é do espírito. Porque nós diríamos, o dinheiro é da carne. Não, Jesus quer trazer à luz que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, pode ter âmbito e impacto no espiritual. Até na questão do dinheiro. Depois ele traz a questão da ansiedade. E a ansiedade, ela acontece de várias formas, mas em resumindo aquilo que Jesus vai trazer especificamente neste texto, ele fala da ansiedade que é vivida, e desculpem a expressão, mas há gente que vive de facto ansiedade. Não tem ansiedade, elas vivem na ansiedade. Na realidade eles nem vivem, só têm ansiedade. E porquê? Jesus está a dizer que o grande problema neste texto, porque há outros textos acerca da ansiedade, é que as pessoas, em vez de confiarem, estarem na dependência do Senhor, estão preocupadas com aquilo que vai acontecer daqui a 1 minuto. Estão preocupadas com aquilo que vai acontecer daqui a 1 hora. Estão preocupadas com o problema que vai acontecer amanhã. E em vez de viverem o presente, em vez de viverem o minuto e o segundo em questão, estão preocupadas com aquilo que vai acontecer amanhã. E nós, alguns de nós, se calhar temos esta tendência natural de sermos um bocadinho mais ansiosos. Olha, vocês querem saber uma coisa que não tem piada nenhuma, mas é uma treta minha. E desculpem a expressão treta, mas é mesmo isto. Eu se tiver um compromisso no dia a seguir, por exemplo, imagina, tenho uma consulta. Eu não gosto nada de médicos. Tenho uma consulta às 3 da tarde. Eu tenho o dia todo estragado. Todo. Porque eu não durmo de noite a pensar, amanhã vou ter consulta. De manhã levanto-me, só penso que vou ter consulta. E então, como tenho consulta só às 3, a minha manhã eu não faço nada, quase. Parece que não consigo fazer nada. Eu não vou fazer nada, às 3 da tarde tenho consulta. E não faço nada. É tipo uma ansiedade, uma coisa idiota. Mas isto é só uma vez, porque eu também só vou ao médico de vez em quando. Imaginem se eu tivesse de fazer tratamento. Era uma desgraça para mim. Mas imaginem, os irmãos, que há pessoas que não têm a ver apenas com os médicos. E amanhã ainda estão no trabalho, já estou a pensar, amanhã tenho que vir trabalhar outra vez. Ainda agora é segunda, já está a pensar naquilo que vai acontecer na terça. Ou como nós fazemos ao domingo. Ao domingo, toda a gente diz que chega ali a determinada altura e ficamos ali todos meio tristes, porque amanhã é segunda. Hoje ainda é de manhã, ainda está bem, ainda não almoçamos, mas daqui a bocadinho, quando vocês estiverem nas vossas casas, dizem, amanhã é segunda. Para os reformados é igual, domingo ou segunda é quase a mesma coisa, não é? Domingo, segunda, é tudo igual. Mas para quem é reformado confirma, não é? Alguns. Mas onde é que eu quero chegar? Jesus vai trazer à luz a ideia de não andarmos ansiosos, preocupados, preenchidos com alguma coisa que ainda não chegou. Porque a ansiedade acontece por causa do medo do futuro. E às vezes também na questão financeira. Agora pensem, vejam isto. Estamos no 1º século, na Palestina. Não havia salário mensal. O salário era diário. O que significa que no dia a seguir, a terem trabalhado, as pessoas não sabiam sequer se iam ter trabalho ou se iam ter comida. E era isto que as pessoas viviam naturalmente, tirando exceções. À segunda-feira a pessoa trabalhava e sabia, para hoje eu tenho, mas amanhã não sei. E chegava à terça-feira tinha, para hoje eu tenho, quarta-feira eu não sei. Então isto normalmente, obviamente, desculpem, não é a expressão normalmente, mas obviamente, trazia ansiedade. Como é que se nós recebemos mensalmente e já ficamos assim, imaginem receber e trabalhar, não com o contrato, mas vamos ver se no dia tenho trabalho para receber aquele dia, para poder comprar comida para aquele dia e no dia a seguir, olha logo se vê. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, preocupados quanto à vossa vida. O que Jesus está a fazer é dar um mandamento. Ele não está a dar um conselho. Ele não está a dizer, não façam isso, pensem um bocadinho. Não. Ele está a dar um mandamento, porque isto vem num imperativo no grego. Não andeis. Exatamente como não matarás. Não darás falso testemunho. Não adorarás outros deuses. E aqui está Jesus a dizer, não andeis ansiosos. É interessante, porque não é porque alguém diga não estejas ansioso que eu deixo de estar ansioso. Mas Jesus está a dar este mandamento para trazer à luz o foco que a minha vida devia ter. E o foco que a minha vida devia ter não é naquilo que eu ainda não tenho e naquilo que eu não sei se vai acontecer. Mas é confiar em Deus e saber que é Ele a minha provisão.
Saber que é Ele que me sustenta. Saber que é Ele que me ama. E por isso é que Jesus vai dar 2 exemplos, um de pássaros e um de flores, para nós entendermos que nós somos muito mais importantes, e estou a resumir a pregação, somos muito mais importantes do que qualquer outra criatura. Vejam, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. O que é que te gera stress? Qual é a razão pela qual nós estamos ansiosos? Qual é a razão, quais são os motivos que mexem não apenas no nosso coração, mas no nosso intelecto, no nosso comportamento, a ponto tal de às vezes nem conseguimos funcionar? O que é que te preocupa? E Jesus está a falar a uma pessoa, ou a pessoas que estão ali com Ele. Há uma campina, as pessoas estão a olhar para Ele. Elas estão a olhar para Ele e não estão a trabalhar. Vocês entendem isto? Elas não estão a trabalhar enquanto Jesus está a falar com elas. Mas Jesus está a falar. E Jesus está a dizer, olha, não vos preocupeis. Se calhar alguns deles já estavam a pensar, o que é que eu vou comer agora quando isto acabar? Como é que vai ser? Ei pá, estamos aqui, isto se calhar já está a demorar muito tempo. Tenho coisas para fazer. Aí, como é que vai ser amanhã? Como é que o meu filho, como é que vai ser? E era naquela altura, mas vocês preencham a ansiedade com aquilo que for. Há pessoas que ficam ansiosas porque têm sintomas, depois estão à espera do diagnóstico, daquilo que vem. Há pessoas que ficam ansiosas depois de receber o diagnóstico. Há pessoas que ficam ansiosas porque não têm, se calhar não têm o dinheiro que chega para o final do mês. E eu não estou a dizer que não é normal nós nos preocuparmos. O que já não é normal é que seja a preocupação e a ansiedade a viver a nossa vida. Porque nós só temos uma oportunidade para viver. E quão triste é vivermos a nossa vida totalmente dependentes da ansiedade. E quando eu digo dependentes é porque ela, a determinada altura, parece que ela ocupa a nossa vida. As nossas decisões são todas tomadas com base na ansiedade. Os irmãos, imaginem uma pessoa ansiosa. Não sei se vocês são ou não, mas eu acredito que isto é para alguém que está aqui ou para muita gente que está aqui. Que é viver a sua vida centrada no foco da sua ansiedade, da sua preocupação. Quando de repente, o que acontece, e é isto que Jesus está a dizer, não podes servir a dois senhores. É quando a ansiedade, aos poucos, e desculpem a expressão, vai empurrando Deus do trono da minha vida e de repente é a ansiedade que está sentada lá. O foco deixa de ser Deus e passa a ser aquilo que eu estou a sentir. O foco deixa de ser Deus e passa a ser os meus problemas. O foco deixa de ser Deus e passa a ser o meu medo do futuro, daquilo que vai acontecer. E nós, para fazer filmes, não há quem nos ganhe. Os irmãos às vezes não pensam logo que vai acontecer o pior possível. E raramente, não quer dizer que às vezes não acontece, mas raramente acontece o pior. Normalmente as coisas até correm melhor do que aquilo que a gente estava à espera. Até é uma expressão muito portuguesa. Correu melhor do que o que eu estava à espera. Porquê? Correu melhor do que o que nós estávamos à espera porque nós somos prós em fazer filmes. Achamos sempre que vai correr o pior. E às vezes não é bem assim. Não andeis estressados contra a vossa vida. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Irmãos, é Jesus que está a falar. Ele está a dizer, olha, se a tua preocupação tem a ver com aquilo que vais comer, se tem a ver com aquilo que vais vestir, se tem a ver porque isto é o exemplo da comida e da bebida, mas há pessoas que ficam estressadas com outras coisas. Eu não sei, o irmão preenche. Eu, se não tenho cuidado da minha vida, eu tenho tendência a ficar muito, muito ansioso. Não sou aquelas pessoas que ficam ansiosas a ponto de não funcionar, mas percebo, desde sempre tive que me controlar muito bem. Porque eu, naturalmente, na minha tendência, eu sou aquela pessoa que diz, isto vai correr muito mal. Eu vou tomar esta decisão e eu penso naquilo que vai correr de pior, sempre. Sempre fui assim. Uma pessoa jogar futebol, dá-me uma castada, penso, olha, já parti isto. É logo que eu nunca parti nada, parti a cabeça uma vez. Mas já está partido. Porque é a minha tendência. Tenho dores, não sei o que, a minha mulher sabe, tenho dores. Eu vou logo ver o que é o Google, vou logo ver qual é a doença que eu vou morrer. É logo. Diz, olha, já fui, olha, mulher, prepara-te, até às vezes já me diz, prepara-te. Porque às vezes é assim. Irmãos, estou a ser honesto, então vocês criam um pastor que finge que não é. É verdade, é o que eu sou, às vezes é assim. Uma pessoa está mais na moda baixo, com dores, eu já percebi que não é as dores, foi como o meu médico diz, amigo, você tem 42 anos. Ele até me disse aquilo, quase fiquei ofendido, não é? 42 anos, quase parecia que me estava a dizer que eu tinha 100 anos ou qualquer coisa. Se a sua vida, você já passou o prime.
Já passei o Prime. Anda o Ronaldo com 41 na seleção. Também já passou o Prime, claramente. Dá para perceber, não é? Dá para perceber. Dá para perceber. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que nós, por vezes, deixamos coisas entrar na nossa vida que nos retiram a paz. E quando um crente perde a paz, é complicado. Um crente, é isso, está mesmo quente. Um crente sem paz é um crente ansioso. Um crente sem paz não é boa companhia. Porque qualquer tipo de conversa, a pessoa vai trazer o fatalismo todo, a toxicidade toda, a derrota toda. E nós somos crentes, não é? E eu não estou a falar... Eu tenho água, obrigado. A minha mulher é uma querida. Mas eu tenho água, amor, está ali. Vejam só. Nós deixamos afetar por tudo, às vezes. Tudo nos tira a paz. É um colega de trabalho, é um irmão, é o vizinho, é o alarme do carro a tocar hoje já às 2 da manhã e eu já a ficar maluco. E aquilo parava e continuava, e aquela esperança, não, agora parou, e depois passado 10 segundos está a tocar outra vez. E eu fui para a sala e disse, Senhor, eu não vou deixar que isto me estresse. Mas fui para a sala a dormir, estava todo estressado, não é mesmo? Mas pronto, podia ter sido pior. Podia ser pior. Há bocado estávamos aí a falar com o João. Onde é que está o João? João, como é que foi a tua noite ontem? Ontem houve lá a bailarica perto da casa do João e depois foram lá para debaixo da janela dele falar às 3 da manhã. O João estava aí todo feliz a falar comigo hoje, por causa dessa situação. Deu para perceber. É um balde de água. Isso já não funciona. Antigamente funcionava. Mas pronto, irmãos, nós deixamos que tudo nos rouba paz. E não fazemos por mal, porque nós queremos estar em paz. Mas às vezes desfocamos de quem Jesus é e passamos a olhar para o mundo com os olhos apenas humanos. E contra mim falo. Porque às vezes deixamos que coisas nos tirem a paz que não é suposto tirarem. Que importa aquilo que os outros dizem, que importa aquilo que os outros pensam, que importa até aquilo que os outros fazem. Nós não estamos nas mãos dos outros. Nós estamos nas mãos de um Deus que é soberano. Um Deus que a sua palavra tudo nasce, tudo cresce, tudo ganha vida. E Jesus está a dizer, olha, não pensem apenas nisso, a vida é muito mais do que o corpo, do que acabei de comer, do que acabei de vestir, porque há gente que é isto, que as preocupa, e eu não estou, irmãos, eu percebo, e há pessoas que podem passar necessidades, e nós como igreja estamos aqui exatamente também para vos ajudar, vocês não passem necessidades, não passem problemas sem falar connosco, porque não faz sentido passarem por esses problemas sozinhos. Somos um corpo, somos igreja. E podemos ajudar de alguma forma. Há sempre coisas que podemos fazer. Não apenas a oração, mas há outras coisas que podemos fazer. Então o irmão não fica a lutar sozinho. O irmão não fica ansioso sozinho. E a beleza do cristianismo é esta. É que nós não precisamos de ficar assim tão ansiosos quando entendemos qual é o nosso papel e a importância que Deus nos dá. E qual é a importância? A importância é esta, é que Ele fez de nós a sua criação. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança. Em mais nenhuma criatura existe esta marca divina. A marca de sermos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Irmãos, há criação incrível. Há criaturas belíssimas. Olha, lá na nossa zona nós temos pavões. Uma coisa, são muito engraçados, os pavões. Eu nem sabia que eles voavam tão alto. No outro dia estavam em cima do telhado e o nosso prédio é mesmo alto. E ele a levantar aquela coisa toda em cima do telhado, não sei para quem é que ele também estava a tentar fazer, porque lá em cima do telhado não havia ninguém. Eles estavam todos contentes. De vez em quando lá estão, são 3. Eu acho que eles mostram-se mais uns aos outros do que propriamente às fêmeas. Elas não lhes ligam nenhuma, que é uma coisa engraçada. E eles são bonitos, não cantam nada bem. O som mas pronto, até é relaxante. Mas são criaturas muito bonitas. Nós temos criaturas incríveis, mas nenhuma criatura é feita à imagem e à semelhança. E nós somos, e é isto que Jesus está a trazer, olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, ou seja, que a vossa vida não vos estresse, não fiquem ansiosos por aquilo que vai ser o amanhã, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vejam, Ele está a dizer, não ajunteis tesouros
na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam, mas eu juntei tesouros no céu. E agora vejam o que é que ele está a dizer. Olhem para as aves dos céus. Elas não ajuntam nada aqui. E o vosso Pai Celestial as... Irmãos, já viram os pássaros? Os pássaros, a maior parte dos pássaros, tirando ali os cucos, não são... É os cucos, não é? Que metem os ovos nos são tipo parasitas, não é? Metem os ovos nos ninhos dos outros. E depois os outros que os cuidem. Há pessoas que também são assim, não é? Mas um pássaro... O pássaro, tendencialmente e naturalmente, não é preguiçoso. Levanta-se e sabe, para comer, vai ter que voar e vai ter que apanhar alguma coisa. Mas o pássaro não está preocupado quando acorda de manhã e diz, onde é que eu vou buscar comida? Eles não estão preocupados. Porque é uma criação, uma criatura que está dependente de Deus. Ele simplesmente vai voar e vai esperar que aquilo que Deus criou funcione de forma natural. Você está cá? Senão, eles também são relativamente espertos. Quando estávamos em Tomar, estava a lembrar disto ontem e hoje, estávamos em Tomar, havia lá uma cadeia de restaurantes, também hoje não está na internet, portanto podemos falar, que é o McDonald's. E o McDonald's tem uma coisa engraçada lá em Tomar. Não sei se os irmãos já foram a Tomar, eu não ia dizer ao McDonald's Tomar, não sei se já foram ao McDonald's, mas já foram a Tomar, quem é que já foi a Tomar? Tomar é uma cidade lindíssima. O McDonald's nem é muito bonito, dizer-vos isto. Mas os meus filhos gostam muito destas coisas. Mas uma particularidade do McDonald's em Tomar é que está cheio de pardais. Porque eles perceberam que as pessoas comem e deixam cair uma série de batatas fritas, porque eles comem as batatas. Também se apanharem um hambúrguer, também comem. Mas o que é curioso é isto. É que nós estamos a comer e a determinada altura lá estão uma série de pardais à espera ou que as batatas caiam ou que nós as atiremos. Porque eles já estão habituados. Mas nenhum deles fica na árvore à espera. Eles vêm ter e ficam às vezes mesmo lá nas mesas... espera, então, olha, até me estou a lembrar de um. Havia lá um que era gordo, que ele devia comer batatas à força toda. E comia mesmo. Faltava-lhe uma pata. Só tinha uma pata. E era o mais gordo dos pardais que lá estava. Quando caía uma batata, ele metia a batata toda na boca, engolia-a toda inteira. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. Era aquilo que caía. Parecia que estava a sorver esparguete, não é? Irmãos, onde é que eu quero chegar? Um pardal gordo, com menos uma pata, e ele estava a ser alimentado. Era uma criatura, era um animal, não tem a marca de Deus, não é feita à imagem e semelhança, mas o Senhor cuidava dele. Neste caso eram as pessoas, mas os irmãos entendem, o versículo fala, a natureza está dependente da forma como Deus organizou as coisas. O pardal, a única coisa que tinha que fazer era levantar-se de manhã e fazer aquilo que é natural nele. Cumprir o seu propósito, que é voar e procurar comida. Mas ele não andava ansioso, ele não andava estressado, ele simplesmente porque cumpria aquilo para o qual tinha sido criado, o Senhor provia. E isto é uma lição para nós. É que muitas das vezes não vemos as nossas necessidades supridas porque não estamos a viver o propósito que é suposto. Passo a explicar. Há gente que até pode ganhar muito dinheiro, mas depois a sua vida não sai da cepa torta. O problema não é o dinheiro. O problema é que muitas vezes não era aquele o propósito que Deus tinha para a vida daquela pessoa. Há pessoas, por exemplo, que escolhem a profissão de acordo com aquilo que se ganha mais ou menos. Não é propriamente a melhor forma de se escolher o tipo de emprego ou o tipo de vida que queremos viver. Porque nós escolhemos apenas um emprego. Nós escolhemos aquilo e o tempo, ou a maior parte do tempo que vamos passar durante o dia. Os irmãos entendem isto. Um trabalho é a maior parte do dia, é isto que nós vamos fazer. Então nós temos que escolher não apenas aquilo que queremos, não apenas aquilo que gostamos, não apenas aquilo que paga bem, mas aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E isso é importante. Porque imaginem eu que eu trocava aquilo que o Senhor tem para a minha vida por ganhar mais 100 ou 200 euros. Vai-me saber bem o primeiro mês, vai-me saber bem o segundo mês, mas de repente vai entrar a frustração. Porque eu não estou no propósito. E muitas vezes acontece o oposto depois. É porque eu não estou a cumprir o propósito para o qual fui criado. Não vem a provisão que era suposto vir se eu estivesse no propósito.
Porque isto não tem a ver, e os irmãos estão à vontade e acho que fazem muito bem em buscar as melhores condições de vida. Os irmãos sabem que eu sou apologista disto. E os irmãos façam isso. Mas que não seja o foco principal, que seja sim a vontade do Senhor. É isso mesmo que Deus tem para a tua vida. Temos uma oferta de emprego para mudar. É isso mesmo que Deus quer. Será que vale a pena? Pode valer. Depois depende das pessoas. Mas a pergunta é, o propósito para o qual Deus te criou naquele emprego vai ser cumprido? Ou se tu trocares, deixas de ter o propósito da tua vida? Porque é isto que nós temos que pensar. Vejam. Olhar para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E esta é uma pergunta que nós temos que encarar assim. É Jesus que está a perguntar. Vocês têm ou não têm mais valor do que as aves dos céus? O irmão acredita verdadeiramente nisso. É porque se acreditarmos nisso, nós sabemos que estamos nas mãos daquele que diz que nós somos mais importantes do que as aves. Nós somos mais importantes do que aqueles bichinhos que o Senhor cuida. É o Senhor que as alimenta. E o Senhor está a dizer, olha, se eu alimento uma ave do céu que não semeia, que não lê a Bíblia, que não ora, que não canta... Melhor, eles cantam até melhor que nós, mas se calhar não é aquilo que nós estávamos a pensar. Não louvam a Deus como nós fazemos. E o Senhor cuida delas. Quanto mais não cuidará de nós. Fomos feitos à sua imagem e à semelhança cujo o Deus Pai entregou o seu Filho para morrer por mim e por si. Então nós temos claramente uma importância grande. Não em nós, mas atribuída por Ele a nós, pelo seu amor. Então, Ele cuida ou não cuida de nós? Cuida. Ele preocupa-se ou não se preocupa connosco? Preocupa-se. É Jesus que está a dizer que a vida é mais do que comer, a vida é mais do que vestir. E quanto a essas coisas não vos preocupeis, porque as aves dos céus, que não trabalham, mas não são preguiçosas, só porque cumpriu o seu propósito, o Senhor a sustenta. E às vezes aquilo que nós precisamos nos lembrar é qual é o propósito da nossa vida. É porque há gente a tentar viver vidas que não são vidas que o Senhor tem para eles. E isso é causa frustração às pessoas. Porque tentam viver vidas que o Senhor nunca quis que elas tivessem. São vidas que elas desejam, são vidas que elas querem. É algo que às vezes querem muito, 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 muito. Mas não é aquilo que o Senhor tinha para elas. Irmãos, eu às vezes ponho-me a pensar. Quando eu era miúdo, até eu gostava de ver os filmes de advogados do Perry Mason e essas coisas e achava piada aquilo. E às vezes ponho-me a pensar, se eu não fosse pastor e fosse advogado daqueles tubarões que ganham muito dinheiro, como é que era a minha vida? E só penso em coisas materiais, obviamente. Materialmente a minha vida era muito melhor. Mas e o propósito que Deus tem? Porque honestamente eu não me consigo imaginar a fazer mais nada, né? Pelo menos não nesta fase da minha vida, não consigo imaginar. Aquilo que eu sinto é que Deus me chamou mesmo para isto. Este é o propósito que Deus tem para a minha vida. Se daqui por uns tempos Ele deixar de ter este propósito, eu tenho que ser... É Ele que vai dizer e eu só tenho que aceitar. Esta é a realidade. Mas nós precisamos viver nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Isso ainda está cá. E às vezes nós estamos ansiosos porque estamos a pensar no amanhã, mas o nosso grande problema é não pensarmos no hoje. É que se calhar queremos viver vidas que não são as vidas que Deus tem para nós. Não são vidas no propósito que Deus tem para nós. As aves dos céus têm o propósito delas e vivem o propósito delas. Mas o Senhor Jesus ainda vai mais à frente. Ele diz assim, olha, e se para vocês o exemplo dos pássaros não for suficiente, porque eles ainda se mexem, eles ainda têm algum propósito específico, que é o propósito criado por Deus, eles ainda voam, ainda fazem algumas coisinhas. Então deixem-nos falar acerca de algo que é extremamente passivo. Diz assim, antes disso, desculpem, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Irmãos, isto não tem a ver com a altura. Isto tem a ver com a medida do tempo da nossa vida. E veja o que é que Deus está a dizer. Jesus fala assim. O que é que tu consegues acrescentar à vida ao preocupar-te com aquilo que vai acontecer daqui a 10 segundos? Quantos minutos de vida tu consegues ganhar porque estás preocupada com aquilo que vai acontecer amanhã?
E os irmãos entendem, isto não tem a ver com cuidarmos da nossa vida, da nossa saúde, com planearmos, com fazermos exercício. Não é isso que estamos a falar. Jesus está a dizer assim, olha, a tua preocupação... Irmão, pensa lá comigo. Quantos irmãos têm coisas que vos preocupam? Sejam lá honestos. Vocês têm? Agora deixem-vos perguntar o seguinte. Aquilo que vos preocupa, dá-vos alguma coisa mais de minutos, anos ou meses de vida? Vocês preocuparem-se com isso, dá-vos mais vida? Até se calhar tira, não é? É que se calhar até tira, porque esta é a ironia do texto. Qual de vocês, ao preocupar-se, ou por simplesmente desejar alguma coisa, consegue acrescentar alguma medida de tempo à vossa própria vida? E nós percebemos, nada. Nada. Os estoicos diziam assim, lá na Grécia Antiga, olha, o problema que tu tens, consegues resolver? Não, então não tens um problema. Porque se não dá para resolver, não é? Mas isto parece assim meio tonto, mas faz sentido. Temos um problema. Mas vamos ser honestos. Imaginem, temos um diagnóstico de uma doença e é terminal. Podemos fazer alguma coisa? Não, então não é um problema. Sabem porquê? Porque somos crentes. Ainda há bocado estávamos a falar. O crente se morrer é lucro. O crente morre e ganha o céu. O crente é curado e dá testemunho. Temos sempre a ganhar. Quer fiquemos, quer partamos. Espetacular. Somos as pessoas mais felizes do mundo. Aconteça o que acontecer, nós ganhamos. Sempre. Sempre. Você está cá. Eu não sei se calhar, eu não acredito bem nisto. Pois este é que é o problema. É que nós lemos a Bíblia, nós dizemos que somos cristãos, nós vivemos a vida toda na igreja e depois não acreditamos naquilo que a Bíblia diz. O irmão acredita que se morrer vai para o céu. O irmão acredita que o céu é um lugar melhor que a terra. Então porquê é que temos tanto medo de ir? Não é curioso? É aqui que Paulo era humano. Paulo diz, olha, eu por um lado gostava muito de ir, por outro também quero ficar. Mas a razão pela qual ele queria ficar, ele dizia que era para ser bênção para vocês por mais um tempo. Não era porque eu quero usar, e claro que ele gostava da vida. Mas é que às vezes o nosso problema é que nós acreditamos, mas ao mesmo tempo desconfiamos. O céu é bom, mas ainda não é para agora. Quando eu tiver 200 anos podes-me levar. Agora dá mais 100. A Bíblia até diz que a partir de uma determinada idade é tudo enfado e canseira, não é? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as tuas preocupações, com todas as tuas ansiedades, mudares o tempo da tua vida? E não podemos. Mas porque eu tenho andado a pensar, porque o Senhor tem falado comigo ao longo desta semana com esta passagem. Que às vezes uma pessoa está mais estressada e quando nós estamos ansiosos e estressados só pensamos nos problemas, só pensamos naquilo e naquilo outro. E a determinada altura, quando estou em oração, porque é isto que nós temos que fazer. Quando estamos ansiosos, a melhor coisa para fazer é orar, irmãos, dizer já. E quando estamos tristes, também o melhor é fazer é orar. E quando estamos felizes, o melhor a fazer também é orar. Digo-vos o seguinte, a melhor coisa que existe é, de facto, orar. Não há nada melhor. Orar é aquilo que nós temos que fazer sempre. Eu tenho que admitir que eu não sei como é que eu passei tantos anos sem orar como deve ser. Orar tempo. Usar o tempo para orar. Eu não percebo como é que eu demorei tanto tempo a isto entrar. Porque é preciso mesmo estarmos aos pés. Não há nada mais importante. Esqueçam lá o Netflix, esqueçam lá as redes sociais. Vamos orar. Orar é que é importante. Nós vamos ajoelhar e orar, porque isso é que faz sentido. Isso é que muda a nossa vida. E estava a orar lá no meio do stress, e a determinada altura é aquelas perguntas, mas para que é que estás assim? Não, e eu sei porque é que estava, mas a pergunta não era porquê, é para quê? O que é que te vai adiantar? Na realidade só me vai deixar pior. Pois, então para que é que estás assim? E parece uma coisa assim tão básica, não é? Mas a pergunta é esta, irmãos, se o Espírito Santo estiver assim, tu estás preocupado, eu entendo todas as circunstâncias, entendo o teu diagnóstico, entendo o teu problema, mas a pergunta é, para quê? Qual é o resultado que tu vais ter com isso? E o resultado é pior. Vou estar pior. Não vai beneficiar-me em nada, não vai me tirar a ansiedade, porque quanto mais eu penso no problema, mais ansioso eu fico acerca do problema. Ou não é? É só comigo? É só comigo, já percebi.
E quanto ao vestido, porque andais tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Não se esqueçam, Jesus está a falar numa campina, e não me admirava nada que ao Jesus falar disto, ele diz, olhai, e eles estavam a ver os lírios. Estavam a ver as campinas todas cheias de flores. E as flores não voam. As flores que ele está a falar não são cultivadas, não por mãos humanas. São naturais, flores que simplesmente crescem, que as sementes voam. Já lá estava a dizer, não voam, mas depois as sementes voam. São levadas pelo vento. Não têm asas. São levadas pelo vento, ficam dependentes da chuva se houver, ficam dependentes do sol se houver. Se for a mais queima, se for a menos não dá. Se houver chuva, pouca chuva não cresce, se houver muita também morre. E de repente nada morre, mas está tudo florido. E é bonito. E Jesus está a dizer, olha, olhai para a beleza. Porque Jesus tem sentido estética. Na realidade, nós temos um Deus cuja beleza aponta para Ele. Todo o sentido daquilo que é a beleza aponta para quem Deus é. Quando nós falamos de beleza, nós temos que perceber que é um atributo e um conceito divino. A beleza. Nas obras de arte, que às vezes é um bocadinho subjetivo, mas a beleza em si é um padrão e aponta para o padrão divino, porque Ele é belo, claramente. Olhai para as flores. E as pessoas estão a olhar. Como elas crescem, elas não trabalham, elas não fiam, e vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Vejam o exemplo que Jesus está a dar. O exemplo de um rei que eles gostavam. Filho de Davi, Salomão, rico e rico. Um homem, como costumamos dizer, podre de rico. Tinha tudo aquilo que ele queria. E até teve mais do que aquilo que queria. E vestia-se com as melhores vestimentas, com as melhores colorações que havia na altura. O Senhor está a dizer, olha, nem Salomão, no auge da sua glória, conseguiu se vestir tão bonito como uma destas plantas, uma destas flores. Pois se assim Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós. Irmãos, vejam o que é que Jesus está a dizer. Olha, se Deus veste assim a flor que serve para combustível, porque aquilo que estas plantas serviam era basicamente para depois se cortarem, ou quando secavam, ou mesmo que não fossem secas, mas na maior parte dos casos era isso, meter-se no forno, que era para aquilo fazer mais fogo. Combustível. E Jesus está a dizer assim, olha, se Deus veste assim aquilo que serve para ser queimado, quanto mais, não vos vestirá a vós. Mas depois diz o seguinte, homens de pouca fé. Porquê é que ele está a falar de fé quando parece que estamos a falar de comida, de dinheiro, de vestido, de ansiedade? Porque aqui Jesus chega e aqui é que ele vem à ferida. É que a ansiedade tantas das vezes traduz em pouca fé. Porque na realidade para nós o problema é maior do que Deus. Nós não acreditamos nisto, mas vivemos como se acreditássemos. O problema que eu tenho à minha frente é o meu foco, que eu deixo de ter fé num Deus que é bem maior do que qualquer que seja o problema. Irmãos, é extraordinário. É por isso que em Israel, Davi vai levar... acho que a porta até se estragou. Davi, vamos ter que gastar dinheiro, aleluia, é o Senhor, vamos ter que investir em coisas. É assim. Irmãos, Davi tem um recado para entregar. É um mocinho de recados. Leva lá os queijinhos para os irmãos, leva essas coisas todas. E de repente ele vê um gigante, o Golias. E o Golias está lá a gozar o prato com todo o exército israelita. O rei está lá escondido na tenda e o exército está lá a olhar para Golias. E o Davi, que era um jovem, olha e diz assim, mas quem é este incircunciso filisteu que fala assim? Mas ninguém vai lá. E ninguém ia. E ele foi. Porquê que ele foi? Porque ele não estava preocupado com o tamanho do problema, nem com a ansiedade que toda a gente estava a sentir.
O homem não era metido nem em chá, estava lá e foi crescendo noutros ambientes. Quando chegou a um ambiente, para ele o gigante era tão preocupante como era o leão, como era o urso, ou como era uma ovelha com uma patinha lá presa na pedra. Para ele era tudo igual. Sabem porquê? Porque ele tinha aprendido a relacionar-se com quem Deus era. Então ele não estava preocupado com o nome, com a altura, com a armadura, ou como é que se chamava o gigante. Ele estava preocupado era com quem Deus era. E o que é que o gigante estava a falar de Deus? Davi não tinha pouca fé. Davi tinha muita fé, pelo menos naquela altura. Então a prioridade dele era o Senhor. E isto é importante nós percebermos, irmãos, porque há gente que perde porque não se foca naquilo que verdadeiramente é importante, que é Deus. Imaginem, se você tem um trabalho, amém, há muita gente que não tem. Se você consegue sustentar a sua casa, mesmo que não tenha muito, mas consegue sustentar a sua casa, amém, significa que tem uma casa. Já é mais do que muita gente. De repente nós olhamos para a nossa vida e percebemos o seguinte, e desculpem a expressão, estou aqui a generalizar, sei que nem todos é assim, mas temos casa, temos carro, temos família, temos alimentação e ainda nos queixamos. E deixamos que seja a ansiedade. Que não se troque nada, porque nós precisamos é de Deus na nossa casa. Se tu tens trabalho, amém, é cansativo, amém, mas também não deixes que o trabalho te ocupe tanto tempo a ponto de deixares Deus para trás. Porque a melhor coisa que tu podes dar à tua família não é apenas proveres, porque isso é a tua obrigação, mas é proveres também espiritualmente para a tua casa. Porque há homens que trabalham tanto e depois esquecem-se que é exposto proverem não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Porque é essa a sua função, é essa a sua tarefa. Estar em casa e também cuidar e educar os seus filhos, não apenas na educação humana, mas na educação daquilo que são os propósitos e as prioridades divinas. Você está cá? Amém. Se trabalhas, amém. Mas não deixes Deus para trás. Deus tem que ser o foco. E o foco não é vivido apenas em casa. É em casa porque, irmãos, vamos ser honestos. Nós estamos aqui uma vez, 2 vezes por semana. A maior parte de nós, a nossa igreja verdadeira, o tempo em que passamos mais é em casa. Essa é a igreja que nós temos que cuidar também. Depois aqui cuidamos uns dos outros. E durante a semana também cuidamos uns dos outros. Mas, lá em casa é o tempo que tu passas mais. Então, estamos cansados, homens, mulheres, estamos cansados do trabalho, mas não percam a oportunidade nunca de ler com os vossos filhos, nunca de orar com os vossos filhos, ou sempre de orar com os vossos filhos, de investir neles, testemunharem quem Deus é, mas depois também estejam na igreja. Porque se vocês não estiverem na igreja, mostram que a igreja afinal não é importante. Se a igreja não é importante, eles vão duvidar também de tudo aquilo que Jesus disse. Porque Jesus disse que a igreja era importante. Porque na realidade foi Ele que a fundou. Ele diz, a igreja é o corpo. Ele é a cabeça. Mas a igreja é o corpo. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não se esqueça como é que isto começou. Não andeis ansiosos, homens de pouca fé. Está a resumir. Nós não gostamos muito disto. Mas é o resumo. Não andeis ansiosos, homens de pouca fé. Porque quem tem fé não fica ansioso, não deixa. Irmãos, e nós há momentos e momentos. Nós podemos ficar preocupados nos primeiros embates, mas irmãos, deixa-me dizer, passado 1, 2, 3 dias, nós temos que voltar à tona, nós temos que perceber em quem é que confiamos, nós temos que perceber a quem é que nós adoramos, nós temos que perceber a quem é que nós servimos. E nós servimos um Deus sobrenatural, capaz de fazer todas as coisas. Amém? Então não importa o que é que vai acontecer amanhã, eu não sei. A gente nem sabe, se acorda. Vamos estar... Irmãos, deve ser tão irónico. Desculpem aqui, meia brincadeira que não tem piada nenhuma. Mas aquelas pessoas estão muito preocupadas e depois não acordam nessa noite e acordam no céu. Quando elas acordarem no céu, se eu soubesse, tinha dormido melhor. Estava preocupada, afinal nem fui acordar. Pois já não há problema, no céu não há problema nenhum. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos, não entendemos. Não somos Deus. Nós podemos ter tudo arquitetado e faça assim, e se isto correr mal, faça assado, e se isto correr mal, faça assim, e engendramos uma série de planos. Irmãos, a Bíblia diz assim, porque andeis ansiosos, homens de pouca
Fé. Porque se nós estamos a cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, a provisão vai seguir. Você está cá? Se você está a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, então a provisão vai vir. Se calhar você não vai ter o emprego que antes pensava. Está naquele que tem. Mas se é aquele que Deus lhe deu, se é daí que vem o sustento, e se é daí que também está, e se é o propósito que Deus tem, então não há problema nenhum. Nós às vezes deixamos é que coisas entrem no nosso coração e coisinhas pequeninas entrem, e é isto que nos leva à ansiedade. Leva-nos a pensar o que é que vai ser amanhã. Como é que eu vou reagir? Quando aquela pessoa fizer isto, o que é que eu vou dizer? E às vezes a pessoa nem vai dizer nada. E se disser, disse. Porque a realidade nós não sabemos se ela vai dizer ou se não vai dizer. Nós não sabemos, nós às vezes nem a nós nos conseguimos controlar, quanto mais pensar aquilo que vamos controlar nos outros. Homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Os irmãos têm dúvidas que Deus sabe que precisamos destas coisas? Têm dúvidas? Então têm a certeza que Deus sabe disso. Amém? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas, estão a ver? Os irmãos aprenderam, já sabiam, claro, mas se não sabiam, aprenderam o contexto. Quais são estas coisas? A comida, a bebida e o vestir. Não é o Porsche que eu gostava de ter. Às vezes, os meus filhos já sabem que eu gosto de Porsche. Quando aparece um Porsche, já são chatos também. Já aparece um Porsche, olha ali, pai, um Porsche. Ou então aparece um... Pai, no outro dia estava a dar um anúncio de um Porsche, só custava 700 mil euros. E a minha filha, pai, está ali um Porsche, mesmo bom para ti, só custa 700 mil euros. Só. Mas ela disse isto com ironia. Que ela só 700 mil euros. Está bem, filha, obrigadinho. Olha, quando tu fores podre de rica, depois pagas ao pai. Tu e o teu irmão juntam metade de cada um, já não dá assim tanto. Acho que não vai dar. Não sei, quer dizer, o senhor é que sabe. Não vou andar ansioso quanto ao Porsche. Rico, junta dinheiro também para o meu Porsche. Amém. Daqui a bocado está-me a dar €1, aumento para isso. €1. Dá-me 10 centos, toma lá para o teu Porsche. Esqueçam, irmão, esqueçam lá o Porsche. Isto é o diabo a tentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é a prioridade e o foco da nossa vida. Estão a ver porque é que eu disse que os pássaros têm um propósito e a provisão segue-os? Porque eles cumprem um propósito, a provisão segue. O propósito de cada um de nós, que aqui está, eu não sei o específico, mas sei este que é o geral, que é o mais importante. Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Veja o que é que Jesus está a dizer. Olha, a tua prioridade tem que ser o reino celeste. Investi em coisas que são do céu e não em tesouros que ficam na terra. Porque, irmãos, e pensem comigo. Que importa se eu der o melhor aos meus filhos materialmente e no final eu não lhes apresentei quem Jesus de facto era e a importância que Jesus tinha para mim? Porque eu não posso obrigá-los a que Jesus seja importante para eles. Os irmãos sabem disto, não conseguem obrigar os vossos filhos. Mas eu posso ensinar aos meus filhos o quão importante Jesus é para mim. E depois deixo o resto nas mãos do Espírito Santo. Ou melhor, eu deixo tudo nas mãos do Espírito Santo. Eu simplesmente sou quem sou. Então eu quero mostrar aos meus filhos a importância de ler a Bíblia, a importância de orarem, a importância de louvarem, a importância de estar na presença de Deus. E eu faço questão que os meus filhos me vejam e ouçam a orar. Mesmo que às vezes eles me perguntem lá coisas malucas. Pai, o que é essa língua que tu estás para aí a falar? Filho, nem eu sei. Isto é falar em línguas. Às vezes tenho que explicar conceitos teológicos que nem eu sei bem às vezes explicar. Mas é aqui que nós vamos despertando. Porque eu lembro-me que quando falavam do batismo com o Espírito Santo, aqui à parte, não tem nada a ver com a pregação, mas se calhar tem, o Espírito está a querer fazer alguma coisa. Eu lembro-me de ver a minha mãe, as minhas tias e as pessoas lá na Serra, para elas orarem em línguas. Eu cresci com aquilo. Para mim era normal.
Era miúdo, às vezes até ficava assim a olhar para elas. Elas estavam com os olhos fechados, então eu podia estar com os olhos abertos. E elas não sei. Ficava mesmo assim, às vezes ria-me. Elas também não sabem, mas eu ria-me. Não percebia, era criança. E olhava. A determinada altura, aquilo passou a ser natural. Então eu sabia que aquilo existia, porque eu tinha visto. Ninguém me tinha contado. Eu via. Porque eu vi coisas também a acontecer. Vi milagres. Já tinha visto expulsão de demónios. E desde criança. Então eu sabia que isto era real. Ninguém... Porquê? Porque era natural. Antigamente a igreja era mais natural. Hoje em dia parece que a gente quer meter tudo em teatro e temos que ter as coisinhas todas arrumadas. O pastor tem que ser assim assado, nunca pode dizer das suas falhas. E depois achamos que temos pastores super-heróis quando não temos, porque os pastores são humanos como cada um de nós somos e falhamos tanto como cada um de nós falha. Você sabia disto? É que se calhar há aqui pessoas que precisam de saber isto. É que os pastores falham tanto como os outros. Sabem porquê? Porque somos todos feitos da mesma massa, não é? E esta é a realidade. E mesmo aquele crente que você acha que é muito espiritual aí sentado, falha tanto como você. Porque isto não tem a ver com aquilo que nós somos capazes de fazer. Tem a ver com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, e vamos terminar. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vejam a perspectiva com que Jesus coloca as coisas. Jesus não está a dizer que nós não vamos ter problemas. Jesus não está a dizer que nós não vamos passar maus pecados. Tanto que ele utiliza este versículo e usa de uma ótica que se calhar não é assim tão positiva como esperaríamos que acabasse. Ele está a dizer, olha, basta a cada dia o seu mal. Ele está a dizer, sim, o mal vai chegar. Sim, vai haver dias maus. Mas ele diz assim, mas porquê é que vocês estão inquietos com o mal que vem amanhã, quando vocês ainda têm que viver o que está a acontecer hoje? Porquê é que estás preocupado com o que vai acontecer amanhã? Quando hoje ainda é domingo, o que é que importa o que vai acontecer amanhã, se tu não sabes? Tu podes achar que sabes, mas não sabemos. Mas os meus dias são todos iguais. Mas amanhã pode não ser. Então, porque não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã? Porque o dia da manhã cuidará de si, basta a cada dia o seu mal. Veja o que é que Jesus está a fazer. Ele não está a apelar para que vivamos como as pessoas. Vivo hoje. Não é apenas isso, mas é também. Foca-te naquilo que é o dia de hoje. Porque amanhã tu nem sequer sabes se o tens. Então, por exemplo, se hoje ainda não oraste, não te estejas à espera que amanhã eu oro. Porque nem sequer sabemos se amanhã chega. Então devemos nos preocupar com o dia de hoje. Se não oraste hoje, oras hoje. Se não cantaste hoje, cantas hoje. Se não leste a Bíblia hoje, ainda é hoje. Não fiquemos a fazer tantos planos. Amanhã isto, amanhã aquilo, e amanhã... O Tiago até diz, olha, e não façam planos. Digam, se Deus quiser. Não é amanhã vamos a tal sítio, fazemos tal negócio. É se Deus quiser. Porque nós podemos planear, mas o dia da manhã só chega se Ele quiser. Por isso é que Ele diz, basta a cada dia o seu mal. E nós precisamos de aprender a viver assim. Porque a melhor forma que nós temos de não nos estressarmos, de não nos preocuparmos, é viver o dia de hoje. E o dia de hoje é dia 14, desculpem. São 11h59. Não são 3 da tarde. Não são 4 da tarde. É agora. É este momento. É aqui que Deus está. Neste exato segundo. E Ele está no presente. Mas também vai estar no futuro. Amém? Para terminar. Coisas práticas que nos deixam menos ansiosos. Viver o dia de hoje. E não começar a gastar energia de hoje com o amanhã. Mais importante de tudo, confiar que é Deus quem prover todas as coisas. E termos um coração grato. Porque um coração grato tira tanta ansiedade de nós. Mas, vejam, eu sou grato pela minha família. Porque eu sou grato pela minha família, eu não estou ansioso quanto à minha família. Porque eu sou grato por aquilo que tenho agora. Você está cá? Eu estou grato pela igreja que tenho hoje. Então eu não estou ansioso por aquilo que a igreja se vai tornar amanhã. Porque a gente está sempre a pensar no amanhã. Como é que vai ser amanhã? Eu quero isto amanhã, quero fazer isto, aquilo. Eu não estou preocupado com isso.
Porque eu estou grato por aquilo que Deus me deu hoje. Então, eu estou grato, por exemplo, pela minha casa. Há gente que... Um coração grato leva-nos a olhar as coisas com luz. Eu olho e digo assim, não é a casa que eu queria, mas é a casa que eu tenho. Obrigado, Senhor. E eu não estou... Eu por acaso estou à vontade, porque eu tenho a casa que gosto. Amém. Mas há pessoas que nem conseguem ficar felizes com os outros. Por exemplo, quando alguém tem uma casa, alguém... tem uma casa nova, não é? E a pessoa, em vez de ficar contente, fica frustrada porque a outra pessoa teve e ela ainda não chegou a vez dela. Então, e se não chegar? Não chegou. Nós devemos ficar felizes pelos outros. Não precisamos ter inveja uns dos outros. Eu fico tão grato quando alguém diz, ei, pastor, olha, olha, ainda outro dia estava alguém a dizer que foi, não sei para que viagem. E eu disse, olha, até estou com uma inveja, mas é uma inveja santa. Porque é honesto, eu fico feliz de quem se podem. Amém. O Senhor está a abençoar e acho que fazem muito bem. Se a pessoa comprou uma casa, eu fico felicíssimo, honestamente. Não fico triste porque a minha isto e a minha aquilo. Há pessoas que funcionam assim. Ficam tristes porque a oportunidade delas ainda não chegou. Coração, e depois ficam ansiosas porque chegou para os outros, mas para elas não. Aconteceu para os outros, mas para elas não. E em vez de melhorarem a vida delas, em vez de andar para a frente, anda sempre para trás. E anda para trás não é porque Deus queira, é porque elas não fazem aquilo que é suposto fazerem. Porque Deus quer que a gente vá para a frente. Corações gratos por aquilo que temos. Mas olha, eu estou mesmo grato pela igreja que nós temos. Mesmo por aqueles irmãos que hoje estão a faltar. Tinha que mandar assim para a boca. Porque temos que ser honestos, irmãos. Nós temos uma igreja que recebe bem as pessoas. Nós temos uma igreja que se preocupa com as pessoas. E isto não sou eu que o digo. É o feedback que dão da igreja. E isto é positivo. Não é para a vossa glória, não é para a minha. É para a glória do Senhor Jesus. Mas isto é... Olha, irmãos, olha, deixem-me dar... Eu estou mesmo grato porque eu sei que a maior parte de nós e das pessoas que serve não por causa de poleiros, serve não para serem vistos, servem não para se sentirem importantes. Eles servem com o único propósito de servir ao Senhor, nem é a mim. Então nós temos de ficar gratos. Porque há aí muitos sítios que as pessoas só servem e só querem servir para serem vistas. E aqui eu posso dizer que não é assim na maior parte dos casos. Há sempre exceções. Mas 99,9% das pessoas que têm, posso dizer que tenho a certeza absoluta que o fazem não porque alguém vos está a ver, mas porque o Senhor vos vê. Ainda a semana passada, irmãos, semana passada não veio aqui a limpeza. Também só descobrimos, quando não tínhamos reparado, quando começámos a ver, percebemos que tinha havido aqui um problema com a questão da limpeza e a senhora não tinha vindo cá. Irmãos, ainda não tinha dito nada, foi alguém que viu. Logo uma pessoa foi buscar uma vassoura e quando eu cheguei já estava a varrer. Irmãos, parecem coisas pequenas, mas as pessoas servem. Não querem saber se têm mestrados, se têm doutoramentos, se trabalham nisto, se trabalham naquilo. Quem serve ao Senhor faz aquilo que é preciso, ponto final. E eu acho que isso é incrível. Isto é de uma marca de uma igreja madura. Não está à espera da oportunidade A, B, C ou D e que tem que ser ali, porque se não for ali... irmãos, o que não falta aqui é coisa para servir. Almoços comunitários. Graças a Deus, a maior parte das pessoas não fica à espera que as mesas se ponham. Percebem que as mesas têm que se pôr, porque se também não se puser, não se come. E as pessoas acabam o culto, a maior parte começa a desarrumar, que é arrumar, e vai buscar e coloca as coisas. Isso para mim, irmãos, isto parece que não, mas isto é marca de uma igreja. E nos nossos almoços comunitários isso é claríssimo. Não há estratos sociais. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos. Estamos todos à mesa. Não dá para estarmos todos na mesma, porque o espaço... devemos ter um, assim, vamos para a ponte vasta gama, aquela... Quando abriu. Os irmãos lembram-se quando abriu que fizeram aquela feijoada? Foi nessa altura. Foi em 98? Foi em 98. Foi em 98 que abriu o Vasta Gama. Já passou uns quantos... Gonçalves, nasceste em que ano? 97? Tu nasceste em 97? O Gonçalves tinha um ano quando foi a Expo 98, já viram? A Expo 98, é assim que a gente percebe que é velho, que eu estou velho. Um ano. Tinhas um ano, Gonçalves. Ainda não comia feijão. Comes feijão? Comes. Aquele é esquisito. Ele é esquisito, parece assim, mas olha que ele deve ter tido muita fartura, que ele é esquisito, não come tudo. É esquisito. Peixe, olha, nem toca em peixe. Nem peixe, nem marisco, também não sabe o que é que está a perder. Já vais comendo peixe? Não, então deixa-te casar que vais começar a comer.
Que ela não vai fazer o que tu queres. Vai-te apresentar o peixe que tu não gostas, que é para tu comeres, que tem deste lado. Está bem. Meus irmãos, Deus é bom, amém? E nós devemos ser gratos. A gratidão tira-nos tanta ansiedade. Porque não estamos preocupados com aquilo que vai ser. Estamos felizes com aquilo que já temos. E estar feliz com aquilo que já tem, é isto mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Deus é bom. Vamos orar, vamos ficar em pé. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus aquilo que nós temos de bom. Amém? Cada um de vocês, num minuto, agradeça a Deus. Louve a Deus. Grato pela sua família. Grato por esta igreja. Grato pelas pessoas que estão a chegar até nós, que querem juntar-se a nós. Vocês são família nossa já também. Gratos pelas nossas vidas, pelos nossos filhos, pelos nossos empregos. Sejam gratos. Obrigado por quem Tu és, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Os irmãos estão gratos a Deus? Estamos mesmo a terminar, mas temos alguns anúncios. E vou começar... E pronto, agora já não vou começar por aí. Culto de oração. Vamos começar por aqui. Os irmãos podem ficar sentados. Culto de oração, dia 19 de junho, que é esta sexta-feira. Culto de oração, sexta-feira. Teremos então aqui o nosso culto de oração às 21 horas. Os irmãos estejam presentes, vamos orar, estarmos de joelhos, falarmos acerca da oração. Estamos gratos pela igreja que temos e pela comida que podemos comer também, está bem? Dia 21 de junho, temos aí um belo repasto, é petiscos, é essas coisas, os irmãos costumam gostar muito deste domingo. É só aparecerem, quer dizer, tem que se inscrever primeiro, não é? O Gonçalves não come aqui. O Gonçalves pode comer pão, não há problema nenhum. Ele come pão. Pão e manteiga. E se tivermos manteiga, já mais com sorte. Não, mas temos... Aquilo não comes, mas há outras coisas para comer. Os irmãos inscrevam-se, está bem? Façam o favor de se inscrever aí com a Susana ou com o André, não é? Normalmente é com a Susana até, não é? Mas pronto. A Susana é a esposa do André e os irmãos também já a conhecem. Ela também, quando não conhecem, vocês passam logo a conhecê-la rapidamente também, não é? Então, dia 21, que é o próximo domingo? Pronto, é o próximo domingo. Portanto, os irmãos têm que se inscrever esta semana, está bem? Que é para poderem comer e nós podemos contar convosco e podemos comer. Mais algum anúncio específico? Tribo, dia 26 de junho, às 21 horas, estaremos aqui numa grande festa. A última tribo, é a última tribo? A última tribo aqui, é isso. A última tribo aqui, dia 26 de junho, às 21 horas. Temos mais algum? Ou então faço... Ainda temos. Pô, estamos cheios de anúncios. Dia 19 de julho, passeio de igreja e batismos. Será em Santarém, mais especificamente em Alcanhões. Alcanhões, na Quinta da não sei o quê. Esta palavra é complicada. Na Quinta não sei quem. Mas eu digo-vos, está bem? A gente depois dá a localização, mas os irmãos, convém nós estarmos aqui a organizarmos. Quem precisa de boleia, vá falando, podem falar comigo, podem falar ali também com o André, e a gente vai tentar arranjar uma maneira de organizarmos as boleias. Era bom que fôssemos o máximo número de pessoas, é mais longe, mas irmãos, é um domingo diferente, está bem? E às vezes parece-me que nós, porque é diferente, já não vou, não faz sentido, nós somos de igreja, somos família. O ideal é estarmos juntos também nestes ambientes. O irmão, quando tiver que vir embora, acaba por vir. É um bocadinho mais longe, mas acho que faz sentido. Há tanta gente que às vezes fica aí, não tenho ninguém para falar, ninguém isto, ninguém aquilo. Olha, apareça e falo com as pessoas que lá estão. Arranja logo amigos, garantidamente, porque e há sempre coisas boas também para comer, nós os portugueses gostamos de comer, e há sempre várias pessoas que levam as suas especialidades, e a gente anda ali a comer, e é uma maravilha.
mas mais maravilha ainda é porque vamos poder batizar pessoas, amém? E então é bom que a igreja queira participar da entrada dos novos membros, das pessoas que se estão a querer comprometer. Eu quero ter muita gente neste passeio. E os irmãos, isto são coisas que também custam dinheiro à igreja. A igreja está também a retribuir aquilo que é a generosidade dos irmãos, porque a igreja em si não tem dinheiro. A igreja, o dinheiro que tem é das ofertas dos irmãos. Mas isto não é de graça, está bem, irmãos? Isto custa. Então era bom que os irmãos pudessem estar e usufruir também. Estejam connosco, acho que faz todo sentido. Já estamos a anunciar há muito tempo. Portanto, o irmão já devia lá estar dia 19 de julho. Não vou a lado nenhum, a não ser ao passeio da igreja. Pelo menos 2 pessoas disseram amém. Mas pronto, tudo bem. Mais algum? Não? Caríssimo Ricky, vem sozinho ou vem acompanhado? Então o Ricky vai dar um anúncio e vai terminar o culto. Ora bem, epá, não gosto disto, isto é muito intimidador. Não vou pregar. Olá, gente linda, está tudo bem, meus queridos? Gostaram do culto? Ou estão a gostar? Maravilha, maravilha. Olha, em primeiro lugar eu queria dizer, e relativamente à pregação, que eu não tenho nem 10, nem 50, nem 1 euro para dar ao pastor para o seu Porsche, eu tenho 2 euros. Obrigado. Prova a minha generosidade, é assim ou não é? Meus queridos, o que é que eu venho falar aqui? Há aqui alguém solteiro? Levanta o braço. Solteiros. Epá, ok, vocês não sabem a benção que vocês têm na vossa vida. Calma. Oh, meu Deus. O que é que vocês pensam de mim? Não, porque Paulo aconselha às pessoas, vocês, se puderem, vocês fiquem solteiros, vão evitar uma série de problemas para a vossa vida, ok? Agora, eu vou falar para os casados, ok? Para os casados, o que é que vai acontecer? Casados e, atenção, nós adicionámos aqui um pote de perlim-pim-pim. Os noivos também estão convidados, hein? Os noivos também estão convidados. Ora, meus queridos, o que é que vai acontecer? Dia 24/7, mês de julho, LH, não NH, é o mês 7, está bem? Se não souberem contar, podem pedir ajuda aqui a vários matemáticos que estão por aqui. Está ali um homem da medicina, também conseguirá ajudar-vos. Mês 7, julho 24, sexta-feira, vai acontecer um jantar de casais. O que é que vai acontecer neste jantar de casais? Vamos jantar. Vamos jantar. E porquê que isto está a acontecer? Está a acontecer porque nós acreditamos que famílias fortes, igreja poderosíssima. É assim ou não é? Fogo. É verdade. Nós acreditamos nisto, não é? E vamos então organizar este jantar. Já temos sítio. Vai ser num auditório espetacular. A minha mulher conhece o auditório como ninguém. E vai ser por volta ali das 19, ok? Ainda não sabemos bem a hora, mas vai ser por volta desta hora. Vamos estar juntos, vamos partilhar uma refeição, vamos comer comida portuguesa. O custo será de 15 euros por pessoa, mas quem não puder vai ser com certeza abençoado. Portanto, vocês inscrevam-se, venham falar comigo, com a Marta, com o Luís ou com a Joana, ok? E inscrevam-se. E deem-me também o quê? Os vossos números de telefone. Eu não quero os vossos telemóveis para nada, quero os vossos números, está bem? Venham ter comigo, deem-me os vossos números para eu poder adicionar e, eventualmente, criar aqui um grupinho onde nós podemos partilhar mais algumas informações, ok? 15 euros por pessoa, não é assim muito, mas se não puderem, o que não há problema nenhum, porque eu também já fui abençoado muitas vezes na minha vida, a sério. Olha, eu sou uma pessoa, às vezes, um bocado orgulhosa, e quando toca ao dinheiro eu não gosto de receber ajuda, mas eu já fui muito abençoado na minha vida. Ou seja, vocês não percam a oportunidade também de, se não conseguirem pagar, de serem abençoados. Ok? Isso não está em causa. Isso não está em causa. Então, meus queridos, este é o convite que eu vos queria fazer. Sejam muito abençoados. Pensem muito nisto. Vamos ter um tempo espetacular. Vai haver umas brincadeirazinhas engraçadas, está bem? E vamos ter um casal convidado, que é a Ana Ruth Conrado e o Sérgio Conrado. Eles são amigos e são pessoas que estão muito habituadas a estas dinâmicas de jantares e retiros de casais. Portanto, nós vamos ser abençoados com a sua presença, com a sua dinâmica, com a sua organização. Ok? Meus queridos, ótima semana na paz de Deus. Vamos ser felizes com Ele. Amém? Amém.